Ó, vamos lá, pessoal, para complementar informações. Ó. É o que eu digo, não surgiu do nada, né? Que muita gente cria teoria, olha, quem escreveu o Novo Testamento foram os romanos, tá? Eles pegavam versículos isolados do Antigo Testamento e aplicavam, criaram um personagem. Não, pessoal. Isso já existia, tá? Antes do Novo Testamento. Como a gente viu aqui claramente, Isaías 61, lido em seu contexto, está falando de um contexto de retorno de exílio, correto? Porém, o autor do Novo Testamento não criou do nada isso. Ah, vou inventar um personagem aqui e vou aplicar para ele. Não. Olha esse manuscrito aqui, ó. O manuscrito 4Q 521, Apocalipse Messiânico. A datação desse manuscrito é do ano 100 a 75 antes do primeiro século. Olha o que ele diz aqui. Pois os céus e a terra ouvirão o seu Messias. Os pobres terão boas novas anunciadas, os mortos viverão. Isso aqui é tirado de Isaías 61 e aqui é aplicado a um Messias. Correto? Então, você percebe que essa metodologia de interpretação ela já existia antes do Novo Testamento ser formado. Infelizmente, as religiões cristãs não mostram isso, né? E o judaísmo ortodoxo omite essas informações. É o que eu digo, você precisa se virar nos 30, você não pode confiar em ninguém. Por isso que eu criei esse canal para isso, para trazer informações. Esse canal aqui não é para pedir pix, tá? E eu não estou nem aí se vai ter visualização ou não. Ó, por exemplo, aquele período interbíblico que o pessoal fala, o silêncio de Deus. Isso é uma mentira cabeluda. Esse período interbíblico, ele foi um período que teve muitos profetas, várias profecias, inclusive muitos pensamentos que você encontra no Novo Testamento, eles nasceram nesse período. Ó, por exemplo, profetas, e haviam profetas ao período interbíblico. Exemplo, os essênios. Ó, o próprio livro do Flávio Joséfo, ele fala dos essênios. Ó. Dispensou também de juramento o que nós chamamos essênios, cujos sentimentos são semelhantes aos filósofos e aos quais os gregos chamam pitagóricos. Como já dissemos a Lures, sobre isso creio não me afastar do assunto de minha história. Aqui, um essênio de nome Menahem, que levava uma vida muito virtuosa e era louvado por todos, recebeu de Deus o dom de predizer o futuro. Tendo ele visto Herodes ainda bastante jovem, ele vai falar que Herodes, né, ia ser rei, etc. Ele previu o futuro, né? E não é só Flávio Joséfo que fala dos essênios, olha só. Ó, Flávio Joséfo, né, ele diz assim, havia um certo Judas, um essênio, que era tido por muito exercitado na previsão do futuro. Ele, ao ver Antígono entrar no templo, exclamou aos seus discípulos, é bom que eu morra agora, pois a verdade provou que não erro, pois esta é a última vez que ele entrará aqui vivo. Flávio Joséfo, falando de Menahem. Entre os essênios havia um certo Menahem que notoriamente possuía o dom da previsão. Ele saudou Herodes, quando ainda menino, chamando o rei dos judeus. Herodes acreditou que Menahem possuía um espírito divino, pois tudo se cumpriu como ele predissera. Simão, o essênio. Havia então um essênio chamado Simão, que era célebre pela sabedoria e pela capacidade de prever o futuro. Fílon de Alexandria. Alguns dos essênios, pelo santo exercício de sua vida, receberam o dom da previsão, pois ao estudarem os escritos dos antigos profetas e ao tornarem-se iniciados em purificações, eles receberam a faculdade de prever os acontecimentos futuros. Inclusive, pessoal, a imersão que você vê ali de João Batista, ela não surgiu do nada, ela já vem daqui, dos essênios, tá? Fílon de Alexandria novamente. Entre eles há pessoas que estudam com diligência as obras dos antigos profetas e tornam-se intérpretes inspirados dos oráculos divinos. Por quê, pessoal? Profeta, pessoal, não é só aquela pessoa que prevê o futuro. Não. O profeta é aquele que profere, que lê os escritos, tem o dom de ensinar, de interpretar. Isso também é ser profeta. Vocês sabiam disso? Então é isso, pessoal. Esse período interbíblico aí foi o período que teve muitos profetas, os judeus tiveram muitas visões. Infelizmente o judaísmo ortodoxo, que é apenas uma vertente do judaísmo,
Eles omitem todas essas informações, entendeu? Infelizmente a religião, estou falando a religião cristã, também omite essas informações. Aí quando a pessoa lê, ela fica paralisada, porque ela não vai entender. Porque a pessoa, pensa numa pessoa leiga, ela vai ler Isaías 61, vai ler o contexto, ela fala, nossa, mas por que isso tem a ver com Jesus? Meu Deus do céu. Entendeu? Ela não vai entender nada. Então é necessário você ter acesso às informações. E esses níveis de interpretação que faz parte da própria cultura judaica. Então você tem dois opostos que omitem informações, tanto a religião judaica atual quanto o cristianismo atual omite isso. E eu penei para ter essas informações, e foram anos de pesquisa, de estudo para entender. Então é isso aqui, é o objetivo, tá, pessoal? Eu espero ter ajudado. Então esse aí é o contexto de Isaías 61 e também é explicado por que o Novo Testamento aplica a Jesus. Não foi do nada, vou inventar aqui uma coisa nova. Não, isso já existia, tá? Espero ter ficado claro para vocês.